Feliz sábado. Que saudade da minha igreja. É muito bom estar novamente com os irmãos. Eu estive no primeiro sábado aqui e depois tive uma sequência aí de compromissos fora. Mas com a graça de Deus estamos aqui. A gente descansa no mês de janeiro carregando pedra. Estive fora pregando em algumas igrejas, mas é bom estar em casa novamente. Você que nos acompanha pela internet, feliz sábado para você também, que o Espírito de Deus possa tocá-lo onde quer que você esteja e que você se sinta abraçado também, assim como nós estamos nos sentindo abraçados pelo Espírito do Senhor, amém? Eu quero agradecer aí a presença de muitos professores aqui, isso me intimida, sabe? Então a gente já tem duas professoras, pelo menos que eu lembro aqui na nossa igreja. Duas não, tem a três, a Marga, tem a minha esposa, tem a Cíntia. E aqui a gente tá com... Tem mais? Tem mais? Ah, tem também. A irmã Nancy, obrigado por me lembrar. E a gente tem aqui hoje a Valéria Carrasco, né? Professor de matemática. Temos a Bianca, professor de português. E eu falando, olha, tomara que eu não cometa nenhum deslize. Mas é bom estar na casa de Deus, né? Então sejam muito bem-vindos. Que Deus possa estar entre nós. Queridos irmãos, eu sou apaixonado por palavras novas. Não é uma paixão muito comum, mas eu gosto. E eu gosto de palavra... Tem um autor e pastor na nossa igreja, ele chama-se Assad Bechara, né? Todos conhecem. Só que nem todos sabem que ele tem uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Então não é pouca coisa não. É bastante coisa. E se você não leu nenhuma obra de Assad Bechara, você não sabe o que você está perdendo. Porque é estonteante. O homem tem um toque para falar de mulher que é sem igual, né? Então ele tem uma série das mulheres da Bíblia lá, fala sobre Vasti, que não é uma história que a gente tem tantas nuances no texto bíblico, né? Vasti, para quem não lembra, foi a rainha anterior a Esther. Lembra-se dela? Né? Ela disse não para o rei e ela foi destituída do seu cargo de rainha. Irmãos, que livro apaixonante. Tem Ruth, eu já li a história de Ruth ali narrada pelo pastor Assad. Tem a história de... várias, Batseba, que eu ainda não li, mas está lá na minha fila. Mas tem a história da segunda esposa de Abraão, né, que não era Sara. Agar, isso aí, eu estava esquecendo o nome dela. Agar. E Agar tem um toque, tem uma nuance egípcia. E o pastor Assad, por ser árabe, dá um toque todo especial. Gente, leia. Você vai se deliciar. Leia. Por favor, leia. E ele usa, assim, muitas palavras, e eu gosto de palavras novas, por quê? Porque você consegue dar significação para aquilo que você está tentando transmitir de maneira diferente. Então você consegue dar significação e até consegue transmitir melhor os sentimentos. Mas eu gosto disso. Então eu tenho um bloco de notas no meu celular que eu vou, tudo quanto é palavra nova que eu ouço, eu vou lá e coloco no meu celular. Uma hora eu vou usar esse trem aí. Mas eu também gosto de pesquisar a origem das palavras que a gente usa corriqueiramente. Isso se chama a etimologia da palavra, né? E eu hoje quero explorar a palavra experiência. Então, antes da gente entrar numa questão mais acadêmica, eu queria perguntar para você: o que você sente ou o que vem à sua mente quando eu digo a palavra experiência? Tempo. Não precisa, é uma pergunta retórica. Mas experiência. Bom, você pode me dizer assim, bom, é muito vago, né? É muito amplo. Experiência... Por exemplo, no campo da minha esposa, que é professora de química, pode ser dentro de um laboratório a mistura de 2 ou mais elementos e a observação do que isso vai dar.
né? Então isso soa bastante assim empírico, né? Então a experiência de ver ou um experimento, né? Experimento ou ver algo acontecendo. Se você vê ou perceber a palavra experiência num formulário de emprego, você vai entender que é o quê? A vivência que aquele candidato tem para que satisfaça a vaga para a qual ele está sendo ali selecionado, ou ele está participando da seleção. Então a experiência tem muitas nuances, certo? Só que a definição de experiência que eu mais gosto foi uma que eu aprendi na minha infância. Uma das minhas mais distantes lembranças de infância foi da experiência que eu tive com meu tio José Rodrigues, pai do Rodrigo. Então, alguns conhecem aqui meu primo, ele já foi membro dessa igreja. O meu tio Zequinha, como eu carinhosamente chamo, toda vez que chegava em casa, chamava a mim e dizia assim: negão, né, já tinha o apelido carinhoso também para mim, vamos fazer uma experiência? E eu ficava assim animado, porque a experiência que a gente fazia, ela levava coisas poucas e simples. Uma lata de sardinha, 3 ou 4 colheres de maionese, 2 pães franceses, um prato e um garfo. E voilá! A gente tinha um patê de sardinha. Mas o que era legal não era comer o pão depois de o patê feito, mas era o desenvolver, o desenrolar, o fazer ali aquele patê. E eu tenho uma lembrança saudosa dessa época. Não vejo meu tio tanto quanto via antes, mas experiência para mim é isso. Experiência. O que é experiência academicamente falando? Eu achei 2 vertentes da etimologia dessa palavra. Uma delas diz que é uma palavra latina, composta de 3 termos. Primeiro, ex, que quer dizer fora. Segundo, peri, que quer dizer, dá o prefixo da palavra perímetro, então você tem o limite. E terceiro, entia, que é ciência. Então, traduzindo em poucas palavras, literalmente a palavra experiência pode ser traduzida como o ato de se aprender ou conhecer além das fronteiras. Experiência. E aí, quando a gente vai para o campo espiritual, né? Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente encontra muitas histórias de pessoas que tiveram profundas experiências com Deus, não é verdade? E experiências que dá até uma inveja, não é? Você fala assim: rapaz, mas que proximidade João tinha de Jesus, né? Ao ponto de deitar-se ao seu peito e ouvir do mestre. E aí, o filho do trovão, até então chamado Boanerges, torna-se o discípulo amado, o discípulo do amor, aquele que chama a sua membresia de filhinhos. Que bonito, né? Ou então a história de Abraão, a experiência de Abraão, que mesmo sem telefone naquela época, conseguiu, numa ligação divina, perceber que era a voz de Deus pedindo algo fora do comum, o sacrifício de seu filho. Que tipo de experiência esse homem tinha para entender que aquele era Deus e atender o pedido divino? Tantas experiências, tantas experiências. Experiência de Paulo. Irmãos, eu estou lendo um livro maravilhoso, Paulo, o apóstolo da fé e da coragem, uma tradução que o pastor Joel Sarli fez com um dos livros do Espírito de Profecia. Então tem um livro do Espírito de Profecia em português que não foi publicado pela casa. E a gente tem acesso a esse material, a gente acha que recebeu esse material num dos concílios de ancião para trás aí. E eu estou lendo esse livro, estou me deliciando. Que história maravilhosa a história de Paulo. Mas hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia numa das histórias mais enigmáticas e misteriosas da Bíblia. Abra sua Bíblia lá em Jó. E quando eu falo Jó, você já sabe e já sente um monte de coisas.
porque a história de Jó é uma história conhecidíssima. Tanto é que tem até um ditado popular, né? Paciência de Jó. Quando uma pessoa, um indivíduo tem bastante paciência. Será que Jó era paciente mesmo? Jó. Capítulo 1 de Jó diz assim, verso 1. Livro de Jó. Se você tem dificuldade de achar Jó, abra sua Bíblia na metade. Você vai achar o livro de Salmo. Aí você volta um pouquinho, logo está o livro de Jó. Imediatamente anterior, aí o livro de Salmo é o livro de Jó. Capítulo 1, verso 1. Amém? Isso aí, gente, vamos lá. Havia um homem chamado Jó, que morava na região de Uz. Era muito honesto, um homem de palavra, totalmente dedicado a Deus e que odiava a maldade. Diferente a minha tradução, né? Por quê? Essa tradução aqui é uma tradução a mensagem, uma tradução diferente, mas como Jó é um livro poético, né? Eu gostaria de trazer algumas nuances desta tradução para as lições que a gente vai aprender hoje desse livro. Então você que não tem essa tradução, você pode acompanhar na sua Bíblia, vai dar certo. Na sua Bíblia, talvez você tenha visto pelo menos 4 qualidades de Jó. Jó, segundo o capítulo 1, verso 1 do seu livro, diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Na minha tradução, diz que ele era honesto, um homem de palavra, totalmente dedicado a Deus e que odiava a maldade. Que tipo de homem era Jó? Será que era de um tipo de homem comum que a gente encontra em qualquer lugar hoje em dia? Diferente, né? Jó era um homem íntegro. E o termo aqui usado para íntegro tem o sentido de, obviamente, integralidade, um homem completo. A Bíblia também diz que Jó era um homem de palavra, um homem reto. Irmãos queridos, um homem de palavra. Eu já fiz alguns estudos sobre esse termo, né, aqui na nossa igreja. Mas um homem de palavra, ou seja, um homem que dizia sim, sim, não, não. Fora disso, não era com Jó, era com outra pessoa. Um homem que cumpria aquilo que ele combinava com as pessoas. Um homem que não era dissimulado. Nós falamos muito sobre a mentira. Mas cuidado, omitir também é mentir. Ludibriar também é mentir. Você manipular também é mentir. Jó não era esse tipo de homem. Jó era um homem de palavra, um homem totalmente dedicado a Deus, um homem temente a Deus e um homem que odiava a maldade. Este era Jó. A Bíblia continua dizendo que ele morava na cidade de Uz. A cidade de Uz é uma cidade, uma terra hoje de difícil localização, mas pelo que eu pesquisei, é uma cidade que fica na região ficava, né, na região de Edom. Hoje a região lá da Jordânia, Transjordânia, o Oriente Médio para próximo. Edom, se vocês não se lembram, e aí eu sei que tem gente aqui fazendo ano bíblico e que tem bastante curiosidades, né? Mas Edom era o segundo nome do filho de quem? Isaac, né? Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú também chamado Edom, por causa do tom da sua pele que era avermelhado. E a região de Edom tinha uma terra, um barro vermelho, uma terra avermelhada também, segundo essas pesquisas que eu fiz. O que se pode depreender da história de Jó? A gente continua lendo, o verso 2 diz assim: Jó ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e era muito rico.
Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e empregados a perder de vista. De fato, era o homem mais importante do Oriente Médio. Vocês percebem uma coisa interessante? Hoje de manhã eu achei um texto fabuloso que falava sobre a vida de Jó, mas percebe que Jó ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Mas ele também possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Curioso, né? Parece que ele tinha camelos para os homens e ovelhas para as mulheres. E ainda 500 juntas de boi e 500 juntas de jumentos, né? Então 500 para ele e 500 para a esposa. Estava todo mundo muito farto de gado. Por que a Bíblia fala que Jó tinha tanto gado e não fala que ele tinha terra nenhuma? Porque naquela época as pessoas eram nômades. Não adiantava ter terra. Então, eles se assentavam num lugar, ali que tinha pasto, que tinha alguma coisa para subsistência dos seus animais e deles. Quando aquele lugar se exauria, acabava ali as pastagens e tal, o que eles faziam? Mudavam de região. Então, a riqueza de um homem naquela época, o que era? Gado. Gado. E, segundo o artigo que eu li, Jó talvez fosse alguém que tratava da terra, por causa dessas juntas de bois e de jumentos. Porque no Oriente Médio, quando eu falo Oriente Médio, quando eu falo de um egípcio, quando eu falo de um árabe, você se lembra de qual animal? Camelo, né? Camelo, dromedário. Boi e jumento também eram animais corriqueiros, mas para quem cuidava da terra. Então, possivelmente, Jó fosse alguém que cuidasse da terra também. Muito bem. A Bíblia também não é exata quanto à ancestralidade de Jó. Mas segundo o artigo que eu li, ele possivelmente foi um neto de 5ª geração de Esaú. Então teve Esaú teve um filho, o filho dele teve outro filho, então ele era tataraneto de Esaú, possivelmente. Por quê? Porque na descendência de Esaú aparece um camarada chamado Jadad, alguma coisa assim. Mas também não é tão significante para a gente. Que pode ser uma das variáveis do nome Jó. Então, possivelmente, ele era ancestral ali de Esaú. A gente está acostumado a tratar a ancestralidade de Jacó, porque Jacó depois foi mudado para o nome Israel e teve as 12 tribos de Israel. Mas não se esqueça que Esaú também teve 12 príncipes, que formaram o quê? A antiga civilização árabe. Deu origem à antiga civilização árabe. Então percebe que há uma correlação ali entre a história geral da Bíblia e a história de Jó, mas não é o foco da Bíblia. Então perceba a importância que esse homem tinha, porque mesmo não sendo da descendência de Israel, a sua história está ali encravada no cânon sagrado. Eu pesquisei também sobre a origem do nome Jó. Alguns dizem que é hebraica, outros dizem que é árabe. Se hebraica, Yuf, que significa o perseguido, né? O perseguido é alguém que realmente sofreu bastante. Se árabe, é Ayub, que quer dizer o verbo volta. Curiosamente, assistindo uma palestra do pastor Rodrigo Silva, ele diz que tem um pensador que define o nome de Jó como uma questão: onde está meu pai? Onde está meu pai? E aí, a gente começa a perceber que a história de Jó é uma história muito semelhante à nossa, porque ele tem muitos problemas. Talvez não os mesmos que os nossos, graças a Deus. Mas ele tem muitos problemas. Seguindo aqui na história, a gente também tem que ele era o homem mais rico da sua época, ou um dos homens mais ricos da sua época. Eu tentei entender isso, estava até procurando hoje de manhã e tentando converter ali os gados dele em grana, mas não dá para fazer. Mas pense o seguinte, na literatura árabe, é descrito um rei que foi roubado em 3.000 camelos.
E o escritor bíblico, o escritor dessa história, diz que esse rei perdeu metade da sua riqueza. Jó tinha 3.000 camelos. Então, se ele não era um príncipe ou um principado, ele era alguém muito rico. Talvez um sheik, se fosse alguém mais ligado ali à religiosidade, ou um emir, né, que vem da palavra emirado, né? Então, um emirado é um lugar onde um emir é ali o político, né, o governante. Então, provavelmente já fosse um sheik ou um rico emir. A gente não sabe muito dessas coisas porque é árabe, né? Talvez se a gente tivesse algum árabe aqui. Eu sou barbudo, mas sou árabe não, tá? Muito bem. Então, tudo isso a gente tem nos 5 primeiros versículos do livro de Jó. Só que depois disso, vocês percebem que a partir do verso 6 do capítulo 1, a história ela tem um corte abrupto. Parece que muda-se a câmera da parte física para a parte metafísica, para a parte espiritual. Por quê? Porque nos é dito pelo autor, que a gente entende ser Moisés, deste livro, aliás, o livro mais antigo da Bíblia, não é o primeiro, mas é o mais antigo, não é o primeiro aqui na nossa ordem, mas é o mais antigo. Ele diz assim: um dia quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás, o acusador, veio com eles. Parece que havia, de tempos em tempos, um concílio no céu, onde todos os seres celestiais iam prestar contas a Deus. E no meio desse concílio aparece quem? Satanás. E sabe por que Satanás aparece? Porque ele era o representante de onde? De qual planeta? Da Terra. Peter, mas como assim Satanás era o representante da Terra? Não era Adão? Era Adão. Mas a partir do momento que Adão cede à tentação, ou o primeiro casal, estou falando aqui, né? Entendam a parte genérica. Quando o primeiro casal ele cai em tentação, ele passa essa representatividade para quem? Satanás. Entenderam? Sigamos aqui. Satanás aparece nesse concílio. E no verso 8, tem um negócio que me deixa encucado. Porque Deus, ele pergunta, mas de onde, né, o que você está fazendo aqui? De onde você veio? E aí Satanás responde que ele vem de rodear a terra e circular por ela. E Satanás, ele não está num passeio normal. Vocês se lembram, Eliseu falou que pela viração do dia, Deus ia até o ser humano. Por quê? Porque o principado, a majestade, quem era? Era Deus. Então ele passeava pelo seu reino. Satanás usa o mesmo termo aqui. Ele estava passeando pela terra e vem prestar contas dela. Por quê? Porque agora ele é o príncipe. E aí no verso 8, do nada, Deus chega e fala assim: o Eterno disse a Satanás: você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele, honesto e leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que eu dei a maldade. Não foi só Moisés que falou que Jó era um homem bom. O próprio Deus falou. Que tipo de homem, que estirpe de homem era Jó? Que homem diferenciado. Só que o que me encuca aqui é que Deus parece que faz uma aposta com Satanás. Porque Jó está lá vivendo, como a gente fala hoje, né, de boas. Tá tudo bem, ricão, com um monte de filho, um monte de gado, empregados a perder de vista. E Deus fala assim: você viu lá meu servo Jó? E aí Satanás fala assim: mas também, né? Você enche ele de presentes, enche ele de bênçãos. Tem como não ser assim, todo santarrão? E aí Deus fala assim: ah é? Então vai lá. Pode mexer com ele, só não toque aonde? Na sua saúde. E Satanás sai como um raio. Não espera nem Deus acabar de falar. E derrama uma carreta de ira e de desgraça sobre Jó. Ele perde os 3.000 camelos, ele perde as ovelhas, ele perde os bois, ele perde os jumentos.
ele perde de uma só vez os 10 filhos. E aqui eu queria fazer um parêntese. A ordem natural da vida, por mais doloroso que isso seja, é que um filho enterre um pai, porque eles são mais velhos. E aqui eu me lembro com muito carinho da nossa irmã Rosíris, perdeu recentemente aí a sua mãezinha. Nós estamos orando por você, pela irmã Rose lá da Vila Moraes também, por todos os enlutados, né? Nós temos casos aqui na nossa igreja também. Só que um pai enterrar um filho não é natural. É estarrecedor. Só que Jó não enterrou um filho. Ele enterrou 10. Todos de uma só vez. Extenuado pela dor, no verso 20 e 21, Jó se levantou, rasgou a sua roupa, raspou a sua cabeça, se jogou no chão e ali prostrado, esperneou diante de Deus. É assim que diz a sua palavra? É assim que diz a sua Bíblia? Jó se jogou no chão, rasgou as suas vestes, raspou a cabeça e fez o quê? Na minha tradução diz, louvou a Deus. E aí eu pergunto novamente, que tipo de homem era Jó? Porque é normal, qualquer um, mas muito antes disso eu já estaria reclamando. Aliás, um dos meus objetivos é ser menos resmungão. Tem que ter objetivo, gente, porque a gente tem que melhorar, uai. Jó se prostra no chão. E alguns dizem que ele foi para o lixão da cidade. E prostrado ali com suas vestes rasgadas, extenuado pela dor, ele fala uma frase que... Nu saí do ventre da minha mãe. Nu tornarei para a luz sem roupa, tá, gente? Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que é isso? Que história absurda é essa, gente? Você tá vendo o grau de absurdo que essa história é? Como é que um homem consegue, depois de tantas perdas, louvar a Deus? Só que não bastasse tudo isso, capítulo 2 começa com um novo concílio lá no céu. E aí de novo o tinhoso vai lá diante de Deus, né? E aí Deus de novo pergunta, o que você está fazendo aqui de novo, filho? Viste o meu servo Jó? Você foi lá e descarregou toda a sua ira sobre ele. Mas ainda assim ele louvou o meu nome. E aí Satanás também? Você não deixou eu tocar na saúde dele? E aí Deus fala assim, vai lá então. Cadê o Rian? O Rian tá por aí? Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. O Rian esqueceu uma palavra, né? Na historinha dele. Eu queria que ele tivesse aqui, porque eu ia fazer uma homenagem para ele. Aliás, parabéns para quem está ensinando, viu? O Rian esqueceu a palavra leproso, eu tenho a impressão. A Bíblia fala que Jó, da planta do seu pé até o alto de sua cabeça, criaram-se úlceras, feridas purulentas em sua pele. E ele sofria tanto que ele, com cacos de telha, se coçava. Você imagina que situação deplorável? Jó é uma história bem antiga, certo? Na época de Jesus, o que acontecia com o leproso? Na verdade, na época do antigo Israel, até por uma questão sanitária, o leproso era tirado fora do acampamento, certo? Ele era tratado assim, nossa, né? Quero distância. A visão de um leproso não era boa. Assim, não a visão dele, tô falando. Quando você olhava para um leproso, você se sentia, sabe, paura, assim, aquele negócio. Porque talvez ele tivesse parte do seu nariz já consumido pela lepra. Talvez ele tivesse sua orelha caída já. Você imagina uma situação dessa? De modo que a sua esposa chega para ele e fala assim, Jó,
Amaldiçoa esse seu Deus e morre de uma vez. O que Jó fala? Você está louca, mulher? Nunca eu faria isso. Nunca eu faria isso. Você não sabe o que está falando. Perdeu a razão, mulher. Se recebemos coisas boas de Deus, por que não receberíamos também as coisas ruins? Capítulo 2, verso 10. Apesar de tudo isso, a Bíblia fala que Jó não pecou. Ah, queridos. Não. Aí você começa a comparar a sua vida com a vida de Jó, você fala assim, mas eu não vou chegar em lugar nenhum. Que tipo de homem é esse? Quando entra uma fiapinha de madeira na unha, rapaz do céu, já dá uma dor, você já chama nomes santos. Jó. Não é o sofrimento que nos perturba, é o sofrimento não merecido. Porque quando você, na nossa justiça assim, parcial, quando você vê alguém que é ruim sofrendo, você fala assim, bem feito, mereceu. Tá lá apodrecendo na cadeia porque roubou, porque matou, porque fez isso, fez aquilo. Então, a nossa justiça ela é imperfeita. Não é? Só que quando você vê uma pessoa íntegra, honesta, boazinha, como a gente fala, né? Sofrendo, você fica estarrecido. Você fala assim, mas como isso? É o desejo comum que aqueles que vivem como se não houvesse regras sofram, mas não é o que a gente quer para quem é bom, como Jó era. Não é só porque Jó sofreu que ele é importante para a gente. Sua importância deve-se ao fato de que ele sofreu da mesma forma que nós sofremos. Não, mas peraí, eu não sou leproso, eu não perdi tudo. Mas perceba que as áreas vitais da vida dele foram, pleonasticamente falando, né? As áreas vitais da vida, foram ali mexidas. Seus bens, sua família, sua saúde. O registro dessa experiência prossegue relatando que Jó recebe a visita de 3 amigos. Elifaz, Bildade, Zofar, que sabendo do ocorrido, eles se reúnem com a finalidade de confortar o amigo convalescente, o amigo que está doente. O tempo não vai permitir que a gente explore cada um dos discursos dos amigos de Jó, mas eu quero resumi-los para vocês. Primeiro que os amigos eles chegam até Jó e o relato bíblico fala que eles ficam 1 semana do lado de Jó sem falar nada. Eu tinha entendido inicialmente que era porque eles se condoeram com Jó, não tinha palavra humana para confortá-lo, assim como falta-nos palavra para confortar alguém que está em luto. Mas, estudando um pouco mais, percebi que é uma visão um pouco diferente. O povo daquela época atribuía tudo a Deus. Então, quando Moisés vai falar com Faraó, fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Ué, Deus fala para Moisés falar com Faraó e endurece o coração? Que história é essa? Sou palhaço agora? Né? Aí, lá em Reis, fala que um espírito de mentira possuiu um profeta, um espírito de mentira enviado pelo Senhor. Mas Jesus fala que Satanás é o pai da mentira e Deus envia um espírito de mentira? Que história que é essa? Na realidade, a concepção hebraica é que tudo passa pela permissão de Deus. E é assim que a gente entende também. Mas eles exprimiam dizendo, olha, foi o Senhor que mandou. Mas não, Deus permitiu. Não foi ele que infligiu a dor, ele permitiu. Entenderam? Então, estes 7 dias, esta 1 semana que esses amigos estiveram do lado de Jó, sabe para que era? Para falar assim para ele, Jó, é Deus que está mandando tudo isso. Só que no 7º dia, ou depois de 1 semana, Jó ele rompe o silêncio e ele começa a falar sobre sua dor. E parece que quando a gente, assim, fala com alguém, né? Quando a gente
abre o coração, parece que as coisas ficam um pouco mais leves. Mas Jó, ele começa a falar, parece que irado, sabe? E ele fala, mas aí eu queria me ater à primeira fala, que é a fala de Elifaz, que ele diz assim: indiretamente, Elifaz atribui o sofrimento de Jó a algo de errado que ele havia feito. Quer ver? Lá no capítulo 4, verso 7, diz assim, Elifaz falando, né? Pare e pense, Jó, algum inocente de verdade já acabou em desgraça? Ou alguém realmente íntegro se perdeu no final? Então, o que Elifaz está falando? Jó, se você fosse íntegro de verdade, como dizem por aí, como é a sua fama, você não estaria nessa situação. Porque me exemplifica, qual que foi o íntegro que chegou à sua situação? Nenhum. Então, indiretamente, ele fala que o amigo pecou. Bildade, o segundo amigo que fala, atribui a causa do sofrimento aos filhos impenitentes. Isso está lá no capítulo 8. Então, abra sua Bíblia aí, folheie comigo. Capítulo 8. Ali entre o verso 1 e o verso 7, tem uma fala que diz assim, de Bildade: é claro que seus filhos pecaram contra ele, o Senhor, senão por que Deus os teria punido? E aí a gente começa a entender o porquê que os discípulos de Jesus perguntaram: quem que pecou? Ele ou seu pai? Porque já era uma ideia corrente. Ah, se o filho pecou, quem vai pagar também é o pai. Então, Bildade atribui ali aquele sofrimento aos filhos. Zofar é o terceiro que fala e começa o seu discurso de maneira diferente, finalmente. Direcionando a reflexão para algo mais profundo do que o campo físico. Então, lá no capítulo 11, acompanha aí comigo. Capítulo 11, verso 7, diz assim: você acha que pode explicar os mistérios de Deus, Jó? Acha que pode traçar um perfil do Todo-Poderoso? Não é assim que funciona. Mas não demora muito a cair na mesma linha de raciocínio dos seus outros dois amigos, porque no verso 13, do verso 13 ao verso 15, olha a narrativa de Zofar. Ele diz assim: se limpar as mãos o pecado e recusar-se a acolher o mal em casa, você poderá encarar o mundo sem sentir vergonha e andar seguro sem sentir culpa. Uai, começou bem, mas não terminou bem. E minha voz terminou. Começou bem, mas caiu na mesma situação dos seus outros amigos, atribuindo a Deus a sua ou algum pecado seu, né, a algum pecado de Jó, aquela situação de sofrimento. Em resumo, esses três homens buscavam justificar a situação tétrica e lacinante de Jó, atribuindo a ele um pecado ou alguma coisa ali que os seus filhos tivessem feito. A gente está acostumado na nossa mente ocidental, e também na oriental é assim, a entender que a vida é um ciclo de causa e efeito. Causa e efeito. Querem um exemplo? Um tempo atrás, quando eu tinha pouco menos de peso, tipo uns 35 quilos a menos, era só o fiapo, né? Meu paletó listado era de uma lista só. Eu falei assim, eu vou ganhar peso. Comecei a me exercitar na academia, né? Fazendo lá, tal. E até ganhei um pouco de peso. Só que, na mesma época, eu comecei a sentir uma dor muito grande no meu pescoço. Obrigado, amor. Comecei a sentir uma dor muito grande no pescoço. E aí eu fui no médico para saber o que era. Eu tinha uma protrusão na cervical. É um grau antes da hérnia de disco. E aí o médico falou assim, você não pode fazer exercício de impacto. E aí eu parei de fazer academia. Percebe-se. Parei de fazer academia e isso já faz uns 15 anos já. Na minha cabeça, desde sempre, o motivo de eu ter o problema na coluna, o que era? Ter pego ou feito algum movimento errado, ter pego peso a mais,
Embora a gente não pegasse tanto peso assim, né? Mas porque eu estava sentindo dor. Aí, agora eu estou trabalhando numa clínica de ortopedia. E aí, casa de ferreiro, eu não quero ser espeto de pau. Fui e passei no médico, aproveitei. Ele falou assim, Pito, você faz exercício? Eu falei, não. Ele falou, mas é por isso que está doendo tanto. E aí eu fui falar com a fisioterapeuta. Ela falou assim, então, a hérnia de disco pode ser também por um movimento errado, mas ela pode se desenvolver pelo fato de você trabalhar muito sentado no computador. Eu trabalho há 20 anos assim, gente. Qual que é o motivo? O tempo que eu fiquei na academia ou o tempo que eu trabalho no computador? A gente está acostumado a causa e efeito, causa e efeito. Parece que tudo na vida é uma equação matemática. E eu gosto de equações matemáticas. Na verdade, quando eu entendo, né? Não são todas que eu entendo. Mas eu gosto. Só que a vida não é um ciclo de causa e efeito perfeito. Sabe por quê? Porque no pano de fundo da nossa vida está acontecendo o quê? Um grande conflito. E este grande conflito não está em jogo a sua e a minha salvação. Não é só isso que está em jogo. Sabe o que está em jogo no pano de fundo do grande conflito? O caráter de Deus. Não foi isso que a gente estudou na lição da escola sabatina? Então percebem que Jó fazia tudo direitinho. É como se alguém naturalista comesse assim de forma muito regrada e sofresse de sobrepeso. Causa e efeito. Mas eu estou comendo bem, por que eu estou com sobrepeso? Não é assim que funciona. Nem sempre é assim que funciona. Nem sempre. E a história de Jó está encravada aqui para nos dizer isso. Os que sofrem, diz o autor, aquele que verteu, né, esta Bíblia, Eugene Peterson, o nome dele. Ele diz assim, ó, os que sofrem atraem os que consertam. Normalmente, quando a gente vê alguém em sofrimento, a gente quer estar junto e consertar a situação, não é? Ele até usa um comparativo meio assim pesado, mas eu acho que serve pra gente. Os que sofrem atraem os que consertam, como a carniça atrai os abutres. No início, nós ficamos impressionados com o fato de eles se importarem conosco e maravilhados com a facilidade que têm para encontrar respostas. Não é assim? Toda vez que a gente está de fora de um problema, a gente tem N soluções para ele, não é verdade? Você não está sentindo a dor? A dor não é comparável. Até fica como uma lição para a gente. Quando a gente for confortar, não fala que você já passou por isso, porque você não sabe a dor que a pessoa está sentindo. Por mais que tenha sido muito parecida a situação, você não sabe o quanto essa pessoa aguenta ou não de dor. Qual é a experiência dela? O que dói para mim pode não doer para você. Assim, o contrário também é verdade. Aquilo que para você é extenuante, cara fraquinho, não é assim. A dor não é comparável. O livro de Jó não é apenas uma testemunha da dignidade do sofrimento e da presença de Deus em nosso sofrimento. É também o principal protesto bíblico contra a religião que foi reduzida a explicações e respostas. E aqui eu entro num tema que a gente tem um jargão que é assim, não adventista, ele é da membresia cristã em geral. Quando você sofre, você não pergunta por quê, você pergunta para quê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus na cruz, ele perguntou para quê ou para quê? Para quê ou por quê? Deus meu, Deus meu. Deus meu, Deus meu, ele fala o quê? Por que me desamparaste? Como homem, não é? Tem uma música bonita do padre Fábio de Mello. Ele diz assim, eu sou humano demais para compreender. E na nossa humanidade, o nosso anseio é saber por que eu estou passando por isso. Porque eu sempre fiz tudo certinho. Por que eu estou passando por isso? E Jó não é diferente não, gente. Jó, ele apresenta 16 vezes a pergunta, por que Deus? Tem gente aí achando que Jó não tem experiência com Deus, porque não pode perguntar por quê, tem que perguntar para quê.
Jó apresenta 34 vezes justificativas para não passar por aquilo. Você acha que Jó era paciente? Consegue perceber você nessa história? Ah, como eu consigo. Como eu consigo. Depois de muitos ataques dos seus 3 parceiros, lá pelo capítulo 32 do livro de Jó, aparece um quarto amigo. O nome dele, Eliú, o mais jovem de todos, e que inicia o seu discurso com muita sabedoria, falando sobre quem é Deus e sobre como ele age. Porém, no capítulo 36, e aí eu quero que você abra comigo, capítulo 36 de Jó, no verso 21... olha o que Eliú diz. Acima de tudo, não piore as coisas com mais maldade, pois é isso que está por trás do seu sofrimento. O cabra chega depois da história começada. Não sei nem se ouviu algum discurso dos amigos ali. Não tive tempo de ver essa curiosidade, me veio à mente agora. Mas o fato é que ele cai no mesmo erro. Esse sofrimento todo é porque você fez alguma coisa errada, meu querido. Não piora as coisas. É isso que está por detrás do seu sofrimento. Falta-nos tempo para a gente mergulhar no discurso divino, a partir do capítulo 38, o que Deus fala para Jó. Mas, quer uma dica de leitura? Você não quer ler o livro todo? Lê esse trecho, do capítulo 38 até o capítulo 42. É pequenininho, não é grande não. Mas sabe, quando Deus começa a falar, ele chega para Jó e dá todas as respostas que Jó quer, certo? Você já me conhece, né? Errado. Deus faz inúmeras perguntas para Jó, e é por isso que eu falo que o Jó é um livro enigmático. Porque depois de todas as vezes que Jó pergunta por quê, depois de todas as vezes que ele fala assim, eu vou apresentar minha causa diante de Deus, e eu quero que ele me mostre aonde eu tenho pecado, eu sou um homem justo, eu não mereço viver o que eu estou sofrendo, eu não mereço passar pelo que eu estou sofrendo. Deus não chega nele e fala, não, Jó, sabe o que está acontecendo? Não. Ele faz um monte de perguntas, mais um monte de perguntas. Jó, você estava lá quando eu criei a Ursa Maior? Uma constelação? Jó, você sabe por que os jumentos monteses, você já viu um jumento montês dar à luz? E aí você começa a pensar assim, mas, uai, quando você pergunta por que, você quer receber outra pergunta? Segundo uma filosofia do Chaves, só um bobo responde uma pergunta com outra pergunta. Mas para Jó, Deus não respondeu, ele perguntou um monte de coisas. Mas ele descarrega um monte de sabedoria que você começa a pensar, mas Senhor, imagina Jó extenuado pela dor recebendo tudo isso de pergunta. E ele vai perguntando, e perguntando, e perguntando, e perguntando, perguntando, até que no capítulo 40, olha só, no capítulo 40, o Eterno então perguntou para Jó diretamente, agora o que você tem a dizer em sua defesa? E sabe o que Jó responde? Olha o verso 3, capítulo 40, verso 3. Jó respondeu, estou sem palavras, pasmado. Fogem-me as palavras, não deveria nunca ter aberto a minha boca. Falei demais, muito mesmo. Estou pronto para me calar e ouvir. Ouvir. Gente, a gente nunca ia conseguir esgotar todas as lições preciosas da profunda experiência que Jó teve com Deus. Mas é certo que a leitura meditativa desse livro, do livro de Jó, vai nos levar a encarar as perguntas que surgem quando a nossa vida não toma o rumo que a gente quer. Nem tudo está sob nosso controle. No início da nossa reflexão hoje, eu comentei que falei para vocês que a minha definição de experiência é aquela lá da minha infância.
E por mais que eu floreie essa experiência infantil para vocês, para quem não sabe, eu não tive o papel de um pai dentro de casa, então meu tio representa muito para mim, bastante mesmo. Aliás, ele é tão representativo que ele me apresentou Jesus, o que eu precisava. Por mais que eu floreie, que eu use as mais belas palavras para dizer como foi a minha experiência, vocês não vão entender por completo. Sabe por quê? Porque a experiência é minha, não é sua. Um prato com patê de sardinha? E? Mas é uma experiência minha. Assim também, por mais que você seja letrado e consiga transmitir, talvez como o pastor Bechara, os sentimentos através da palavra, você não vai conseguir me fazer entender a sua experiência, porque ela é sua. E nos 42 capítulos do livro de Jó, Moisés não esgota a experiência dele toda. No final de toda a sua profunda experiência, nós temos uma declaração muito conhecida e emblemática de Jó. E eu fico tão apaixonado que eu não consigo usar uma versão só. Porque eu falei assim, nesse ponto do nosso estudo eu vou usar uma versão antiga que todo mundo conhece. Mas essa versão aqui que eu achei também foi tão significativa. Capítulo 42, verso 5. Olha o que Jó disse. Primeiro na versão de vocês, que aí vai ficar mais claro. Eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E na minha tradução diz assim: eu confesso, Senhor, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora eu te conheço, pois eu vi o Senhor com os meus próprios olhos. Nossa reflexão termina hoje afirmando que nem todos os poucos anos da nossa experiência aqui nesse mundo são o bastante para a gente afirmar que a gente conhece a Deus. Eu não sei qual foi até agora a sua caminhada com o Senhor. Não sei se você já foi experimentado tanto quanto Jó foi. Talvez tenha sido, porque dor não é comparável, lembra-se? O registro da experiência de Jó, essa pérola da poesia e sabedoria cristãs, termina da seguinte maneira. Olha isso, gente. O último verso do livro de Jó, capítulo 42, verso 17, diz assim: Jó viveu mais 140 anos e chegou a ver 4 gerações de seus descendentes. Então ele morreu com bastante idade, depois de uma vida bem vivida. É isso que é viver bem? O nosso desafio para essa vida é viver como este patriarca Jó. Não no sentido de perdas ou de sofrimento, mas ter uma experiência tão grande com Deus que a gente seja capaz de afirmar: ainda que ele me mate, nele confiarei. Este evangelho que nós pregamos nesta igreja e deste púlpito não é um evangelho de garantias. Aqui nós não garantimos mar de rosas, céu de brigadeiro, caminho sem espinhos. E como não lembrar de Paulo, por falar em espinho? Por 3 vezes ele fala? Não lembro quantas vezes agora. Por 3 vezes orei: Senhor, cura isso. Senhor, tá doendo. Senhor, eu não aguento mais. E o que Deus responde para ele? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu não quero dar um tom cinzento na mensagem, talvez sendo um profeta apocalíptico aqui, você vai passar por sofrimento. Não tô querendo dizer isso, mas eu tô querendo dizer assim: talvez você seja abastado como Jó,
Porque no final de sua vida, ele tinha o dobro das suas riquezas todas. Então, se ele não era rei antes, agora ele era. Pelo menos riqueza de rei ele tinha. Curioso que ele só teve 10 filhos, mas acho que tá bom, né? Acho que ele não queria 20. Não queria dobrar os filhos. Mas o fato é que aquela dor dos 10 filhos sepultados, vocês percebem que não passou? A história fala que ele se esqueceu dos filhos e viveu assim. Quem enterra um filho não esquece. Eu que enterrei minha mãe e meu pai, não esqueci. Imagina um pai que enterra 10 filhos. Não esquece. Não esquece. Mas a Bíblia fala que ele viveu e que a sua vida foi bem vivida. Bem vivida. A nossa certeza é que por mais que a gente ande pelo meio do vale da sombra e da morte, nós não precisamos ter medo, porque Deus está conosco. Mas não é o bastante, eu quero meu filho. Calma. É só um pouco mais, um pouquinho mais, e aquele que vem virá e não tardará. É por isso que João olha para esse quadro e fala: as primeiras coisas passaram. Não haverá mais morte. Não haverá mais lágrima. Essa saudade que eu sinto hoje, que você sente talvez, não vai mais existir. As primeiras coisas passaram. Você consegue entender isso? É só um pouco. A irmã White fala que quando a gente chegar no céu, que a gente vê tudo aquilo que está preparado para a gente. Olhos humanos não viram, ouvidos não ouviram, nem nunca chegou no pensamento humano o que Deus tem preparado para nós, diz o apóstolo Paulo. Quando a gente vê tudo aquilo, quando a gente depuser a nossa coroa aos pés de Jesus, o Espírito de profecia diz que a gente vai olhar para trás e vai falar assim: foi tão fácil chegar aqui. Eu sei que está doendo, meu irmão. Eu sei que está machucando. Eu sei que talvez você não aguente mais. Mas é só mais um pouco. Um pouquinho mais. E aquele que vem virá e não tardará. O que são 70, 80 anos de sofrimento nessa terra em comparação com a eternidade ao lado do nosso Mestre Jesus? Ao lado de pessoas que nós amamos e que temos saudade. O que será 70, 80 anos de sofrimento? Nada. Nada. É por isso que eu quero incentivá-lo, através da leitura dessas experiências tão maravilhosas da palavra de Deus. Eu quero incentivá-lo. Permaneça ao lado de Jesus. Permaneça firme ao lado do Mestre. Curioso, gente, eu tô acabando, mais um pouquinho de paciência. Curioso que no pano de fundo de toda essa tragédia, que é a história de Jó, que depois acaba bem, mas inicialmente era uma tragédia. O patriarca, ele tem de volta os seus bens. Ele tem de volta tudo aquilo que ele tinha e ainda em dobro. Talvez sentisse alguma dor pela perda dos primeiros filhos, mas ele viveu bem. E no pano de fundo existe o caráter de Deus sendo vindicado. Lembra-se disso? Só que sabe, pela eternidade, Jesus carregará as marcas nas suas mãos e nos seus pés. Pela eternidade, ele vai se resignar a não ser mais onipresente. Jesus vai morar aqui na terra conosco. Você consegue entender o tanto de coisa que Jesus abriu mão? E sofrimento não se compara, mas dá licença, Jesus sofreu muito mais.
E ele abriu mão de muito mais coisas do que talvez nós abramos. Pela eternidade, o nosso mestre está lá do nosso lado. Que Deus nos abençoe. Que a gente rasgue o nosso coração diante de Deus. Porque, sabe, no trechinho final aqui do livro de Jó, tô acabando. No trechinho final diz assim, ó. Depois de acabar de falar com Jó, o Eterno virou-se para Elifaz e o temanita e disse: agora é com você e seus 2 amigos. Estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo, nem no que disseram de mim a meu servo Jó. Peraí, os 3 primeiros e o 4º Eliú defenderam a Deus para Jó. E Deus está falando que eles não foram honestos. Só que Jó, que rasgou o seu coração, que perguntou 16 vezes por quê, que colocou diante de Deus a sua defesa, olha o que Deus fala para Jó. Portanto, eis o que vocês devem fazer. Peguem 7 touros e 7 carneiros e levem para o meu servo Jó. Entreguem uma oferta de sacrifício. E o meu servo Jó orará por vocês. E assim vou aceitar a oração de vocês. Deus, ele está especialmente interessado num pecador que é verdadeiro. E não num santo que é só do pau oco. Se está doendo, reclama para Deus. Se está machucando, reclama para Deus. Rasga o seu coração diante do Senhor. Porque Ele está interessado num relacionamento, numa experiência com você. Meu desafio para você esse ano? Experimente a Deus. Ele fala isso, provai. Eu posso falar que a comida da minha esposa é inigualável. Antes do falecimento da minha mãe, eu falava isso da comida da minha mãe. Agora eu falo da comida da minha esposa. Posso dizer que eu amo essa comida, mas se você não provar, não vai adiantar de nada. Prove a Deus, conheça a Deus, seja verdadeiro diante de Deus. Eu tenho absoluta certeza, essa experiência sua será inigualável. Que Deus te abençoe. Pai eterno, Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus onipotente, onipresente. Senhor, falta-nos palavras para nos reportarmos a Ti. Mas na nossa humanidade, nós queremos Te chamar de Paizinho. Pai querido. Falta tanto ainda, Deus, para que a gente tenha o tipo de experiência que o Senhor quer ter conosco. A gente ainda não entende tantas coisas que passam na nossa vida. Tantas são as mazelas desta terra. Tantas as dores, as lutas. Problemas que, vez após vez, nos fazem chorar ao deitarmos a nossa cabeça no travesseiro. A dor, Pai, de alguém que está enfermo, ou mesmo de alguém que tivemos de sepultar. Senhor, está doendo, mas nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui porque nós queremos o tipo de experiência que estes homens, como por exemplo Jó, nós temos notícias na Tua palavra. É claro que, como instinto de sobrevivência, a gente não quer sofrer. A gente não quer passar por apuros, a gente não quer passar por doença, a gente não quer, mas a gente também não sabe qual que é o seu querer, Pai. Mas independente de qual seja o teu querer, segura a nossa mão, Senhor. A gente é fraco até para isso, Paizinho. A gente é fraco até para isso. Mas a gente quer, Senhor, a profundidade da experiência destes homens. Que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a tantas perdas, mesmo em meio à perda da própria saúde, não largaram, não deixaram de caminhar contigo, Pai.
Senhor, os nossos braços estão cansados de remar, calejados e feridos por tantos dias. A gente quer bálsamo, Senhor. A gente quer encontrar o teu porto seguro. Mas a gente sabe que cumpre-nos ainda uma missão nesta terra. O pano de fundo de tudo isso é o teu caráter sendo vindicado na nossa vida. Então, se o Senhor assim o quer, bendito seja o nome do Senhor. Mas o que a gente quer, Pai, é te pedir que o Senhor crie em nós um coração novo. Que o Senhor renove dentro de nós um espírito inabalável. Que o Senhor nos carregue em teus braços de amor quando as nossas pernas não responderem mais. Dá-nos uma única certeza de que o Senhor é o nosso pastor e tu nunca nos abandonarás. Esteja conosco durante este dia de celebração e louvor ao teu nome. Dá-nos este tipo de experiência contigo. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém.